Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pacote de pré-definições Selva Urbana, o Workflow Selva Urbana do Lightroom Brasil, que você encontra lá no nosso site www.lightroombrasil.com.br, né? Os Workflows, no caso Selva Urbana, ele é um pacote aí de pré-definições e pré-definições de pincéis para fotos de arquitetura, paisagens urbanas e afins, né, que vão ajudar aí você. Quando a gente fala de foto urbana, a gente normalmente fala de extrair o máximo de detalhes das nossas fotos, né, enfatizar os detalhes, enfatizar jogos de cor, de luz e sombra e tudo mais. E é isso que a gente encontra aqui nesse workflow. E nesse vídeo em particular nós vamos falar exatamente sobre isso, de como você pode aprimorar detalhes de luz e cor nas suas fotos de paisagem. Quando a gente fala aí dos workflows, dos pacotes de presets, né, nós temos nossos presets divididos em categorias, e uma categoria de presets boa para a gente começar a trabalhar são as categorias de base. A base são pré-definições, são presets que vão fazer aí ajustes iniciais nas nossas imagens, para daí a gente poder trabalhar em cima disso, lembrando aí que os pacotes de pré-definições do Lightroom Brasil, eles são moduláveis, então a gente pode combinar várias pré-definições e aí para chegar no efeito que a gente quer. Então para essa foto a gente vai começar com uma pré-definição chamada ponto de partida para a paisagem urbana, né? Já clico aqui, ó, e olha a diferença que isso já fez na foto, né? Já extraiu ali muitos detalhes das áreas mais claras da minha cena, as nuvens ganharam muitos detalhes, e aqui os prédios que estavam num suave contraluz assim, né, um pouquinho escuros, já ganharam aí bastante detalhes de luz, né, e também tonais. Então aqui já é o começo do nosso trabalho, mas nós ainda temos uma área muito escura aqui embaixo, onde as coisas estão sombreadas aí por esses toldos. Então eu vou mostrar como a gente pode combinar uma outra pré-definição. Então vou usar uma pré-definição de exposição chamada clarear sombras, né? Clarear sombras, tá aqui, cliquei e ó, já trouxe aí uma clareada mais aí nas nossas sombras, né? Então vamos lá, agora que a gente fez o inicial aqui do nosso trabalho, a gente pode começar a passar para os ajustes pontuais, que a gente faz com os pincéis. E aí o pacote Selva Urbana também vem com uma série de pincéis que são ideais aí para ajustes de fotos, de paisagens urbanas e arquitetura. O primeiro que nós vamos utilizar é o aprimorar contraste, que ele faz exatamente isso, ele traz mais contraste na nossa cena. Então eu vou utilizar ele exatamente aqui nos prédios, né, para eu extrair o máximo de detalhes aqui nos prédios, né? Quando eu mexo no contraste, eu estou fazendo o quê? Eu estou clareando o que é claro, escurecendo o que é escuro, né? E isso aumenta os detalhes da cena, isso enfatiza os detalhes da cena. Lembrando que é o que nós estamos fazendo aqui, é um speed editing, assim, né? Uma edição rápida aí, né, só para você ver o potencial desses recursos. Então, fiz aqui, apliquei um contraste a mais aqui nos prédios, e agora eu vou utilizar uma outra pré-definição de pincel que tem nesse pacote que eu particularmente acho muito bacana, que é a de aprimorar nuvens, né? Esse pincel aqui, opa, o que eu fiz aqui de errado, né? Pra gente lembrar que a gente está gravando o vídeo e às vezes comete pequenos equívocos. Deixa eu voltar aqui para o contraste. Eu acabei alterando o pincel que estava ativo, a máscara que está ativa. Eu tenho que lembrar sempre de dar novo, né? E agora eu posso escolher uma nova pré-definição, que é a pré-definição aprimorar nuvens. Essa pré-definição ela serve exatamente para eu ganhar detalhes nas nuvens. Veja só, as nuvens tinham perdido um pouquinho de detalhe quando eu apliquei ali o clarear sombras, né? E agora eu posso trazer esses detalhes de volta, ó, utilizando esse pincel de detalhes, de aprimorar nuvens, né? Então, ó, já ganhei um monte de detalhes aí nas nuvens e fico com um céu bem dramático, bem bacana, né? O próximo passo eu quero enfatizar essa tonalidade azul do céu, então eu vou dar um novo, e agora eu vou utilizar um outro pincel, que é um pincel de temperatura chamado esfriar, né? O pincel temperatura esfriar, ele dá exatamente aí, me ajuda com essa tonalidade azul, então eu vou aplicar ele aqui no céu, ó, e você vê o céu ganhando uma tonalidade azul que vai
ainda mais ajudar a dar esses detalhes da nuvem, porque aumenta o contraste aí entre o céu azul e as nuvens brancas. Então eu vou aplicar aqui entre os prédios e já ficamos com um resultado bem bacana desse contraste entre o céu e os prédios. E aí vou aplicar ainda mais um outro pincel, vou dar novo novamente, e vou aplicar um outro pincel chamado aprimorar reflexo nas janelas. Esse pincel ele serve exatamente para aprimorar esse efeito aqui dos reflexos nas janelas. Então eu posso aplicar ele aqui nas janelas. Pode ser um pouquinho chato você passar de um por um, mas acredite, o efeito é legal e vale a pena. E você não precisa passar em todas as janelas. Você vai passar naquelas janelas que tem um reflexo bacana e que você quer enfatizar os detalhes desse reflexo. Então, vou passar aqui em algumas janelas que eu julgo mais interessante para extrair o máximo de reflexo aí dessas janelas. Aqui, vamos passar nessa, nessa aqui, e para finalizar vou passar nessas 4 aqui. E aí ele enfatiza o efeito do reflexo. E aí agora, para dar mais um ganho de cor aqui nessa minha cena, eu vou terminar aqui com os pincéis, vou fechar os pincéis e vou aplicar aqui um último preset, uma última pré-definição, com a pré-definição de acabamento chamada destaque intenso. Tá aqui. Ela te dá um ganho de cor, então eu vou aplicar e ganhamos aí mais uma cor na nossa imagem. Então a gente combinou aí várias pré-definições e vários pincéis para obter um efeito. Vamos fazer aqui um antes e depois, para você ver como a imagem está enfatizando aí o que ela tem de melhor, que é esse céu bastante dramático com azul, em contraste com os prédios bastante coloridos, que agora estão bem detalhados, os reflexos estão bem visíveis. Beleza? Então vamos passar aí para uma próxima foto para a gente ver essa aplicação em outras fotos também. Para essa segunda imagem, nós temos uma situação que é bem característica na fotografia urbana quando a gente viaja, porque você nem sempre pode escolher o horário em que você vai estar num local importante ou em algo que você quer fotografar. E aí volta e meia acontece de você pegar o objeto, ou o prédio, ou a escultura que você quer fotografar numa contraluz, como é o caso aqui. Aí você tem uma exposição que você não consegue encaixar, ou o céu fica estourado, ou os prédios ficam escuros. E aí nós vamos ver como a gente pode recuperar isso aí com o pacote, com o workflow Selva Urbana. A gente vai começar novamente utilizando uma pré-definição base. A gente vai utilizar uma base chamada aprimorar detalhes. Vou aplicar ela, e você vê aí que ele recuperou o céu, que ele clareou as sombras para extrair o máximo de detalhes da minha cena. No caso dessa pré-definição aqui, eu acho que ela aumenta um pouco assim o clarity, exatamente porque é o objetivo dela trazer detalhes, mas para essa foto ficou um pouco agressivo. Então eu vou diminuir um pouco a claridade aqui para poder não ficar com esse contraste tão agressivo na cena. E aí é o legal de a gente trabalhar com essas pré-definições base, A gente tem um ajuste inicial que deixa a foto quase naquele ponto que a gente quer, e aí pode trabalhar aí pequenos ajustes para fazer a sintonia fina, fazer o ajuste fino, O próximo passo então, eu vou utilizar uma outra pré-definição, como a gente já falou, elas são moduladas, Eu posso encaixar uma pré-definição em cima da outra aí para obter um efeito diferente, mais pessoal. Então eu vou utilizar o tonalização esquentar. Vou aplicar aqui, e eu vou ter aquele efeito de fim de tarde, aquele efeito de hora dourada, com o sol bem laranja, bem dourado, deixando a minha imagem bem quente. Uma vez ajustado aqui a base para a imagem inteira, eu vou começar com os ajustes pontuais, aqueles que são feitos utilizando os pincéis. E aí o primeiro ajuste que eu vou fazer é um ajuste de aprimoramento chamado clarear sombras. Eu vou utilizar esse ajuste exatamente para recuperar um pouco a sombra desses prédios, abrir um pouco a sombra dos prédios e clareá-los um pouco, para atrair um pouco mais de atenção para eles. Isso vai ajudar a trazer os detalhes deles. Então vou, trago aqui com o pincel rapidamente, e recupero um pouco desses detalhes dos prédios. Vou trazer aqui nessa estrutura aqui na frente também. Uma vez feito isso, agora eu vou passar para o próximo pincel e vou utilizar aquele pincel que eu falei anteriormente que eu gosto bastante, que é o que traz detalhes para as nuvens. Vou dar um novo
vou trazer aqui o pincel aprimorar nuvens, né? E eu vou trazer ele aqui no céu para trazer detalhes. Mas o que a gente nota? A gente nota que as nuvens ficaram muito escuras, que ele ficou um pouco exagerado. Então, novamente, a gente vai aplicar para a definição que a gente quer, o pincel que a gente quer, e aí fazer aquele ajuste fino para ele ficar do jeitinho que a gente quer. Então, vou clarear a exposição um pouquinho, né, para ele não escurecer tanto o meu céu, e eu também não vou recuperar tantos realces, eu vou aumentar um pouquinho aqui, né, para que as nuvens não caiam para um cinza, para que elas fiquem na faixa mais próxima do branco aí. Então eu vou, ó, e agora eu posso aplicar o meu pincel, e aí ele já não está mais destoando da minha cena, ele vai trazer os detalhes das nuvens, né, ó, mas sem destoar a minha cena. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma edição rápida, né, só para você ver aí o potencial que a gente tem, que a gente consegue utilizando essas pré-definições, esses pincéis que vem no pacote Selva Urbana. Então fiz o ajuste aqui, já deixei o meu céu mais intenso, mais dramático. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um pincel que eu acho muito legal, sempre que você tem um sol na cena, que você tem esse brilho do sol dourado na cena, que é o pincel Adicionar Sol Dourado. Esse pincel aqui ele faz bastante diferença, ele é bem legal. Para ficar com uma aplicação um pouco mais controlada, eu vou diminuir o meu fluxo aqui um pouquinho, né? E ó, vou pegar o meu pincel e vou aplicar aqui com o fluxo mais baixo, eu tenho um pouco mais de controle, e eu vou fazer esse glow do sol, né? Esse brilho do sol eu vou deixar mais intenso. E aí ainda vou aplicar um outro pincel, que é um pincel de temperatura, né? Aquecer. O que eu vou fazer com ele? Vou voltar aqui o meu fluxo para 100, e esse pincel ele vai servir exatamente para que eu traga, para que eu enfatize essas áreas onde o sol está batendo aqui, ó. Então essas áreas onde o sol está pegando e eu quero um brilho mais dourado ainda, eu vou trazer aí com esse pincel e aquecer ainda mais a minha cena, né? Então eu só vou aí, como eu quero mais o amarelo, eu vou reduzir um pouquinho a saturação desse pincel para que ele não fique com a saturação tão intensa, e eu só tenho aí mais, né, o efeito do dourado mesmo, do brilho do sol aí na nossa cena. Então vamos fazer aqui novamente um antes e depois, né? Deixa eu dar um tab aqui, deixa eu dividir, deixa eu até esconder as fotos embaixo aqui, o Film Strip, e aí você vê a diferença, como a gente trouxe detalhes para a cena, a gente equilibrou melhor aí o céu e os prédios, e toda essa luz de entardecer, essa luz dourada, a gente enfatizou ela, a gente aprimorou ela para ficar mais bonita. Beleza? Vamos para a próxima foto então, trabalhar nossa terceira e última foto. Para essa terceira e última foto, a gente trouxe algo diferente aí, uma foto interna, uma foto de um metrô, para a gente ver como a gente pode aplicar aí esses ajustes, essas pré-definições e pincéis em fotos urbanas, não necessariamente de prédio e tudo mais, mas a foto de um metrô aí, que é uma foto bem diferente. Dessa vez a gente vai começar com uma pré-definição de exposição. Eu vou utilizar a pré-definição de exposição clarear, porque a foto está um pouco escura. Então, ó, já apliquei, já tenho mais detalhes aí, a foto clareou. E eu vou combinar ainda com a exposição clarear sombras, para extrair mais detalhes da sombra da minha cena, né? Você viu como a gente pode combinar aí duas pré-definições diferentes, porque elas fazem aí ajustes separados, né? E elas aplicam cada um seu ajuste. E aí ainda vou utilizar uma pré-definição de acabamento, né, chamada mais claridade, que ela vai aí trazer mais definição para minha foto, vai aumentar aí o contraste da minha foto e vai deixar aí ela com mais definição, né? Agora vamos para os ajustes localizados. Fizemos os ajustes básicos, vamos para o localizado. Então eu vou abrir aí o meu pincel, né? E vou utilizar um pincel que na verdade ele tem um outro uso, mas a gente pode aprimorar ele aqui e utilizar ele de forma diferente, que é o pincel Luzes da Cidade, né? Deixa eu só encontrar ele aqui, está aqui, ó, aprimorar Luzes da Cidade. Esse pincel normalmente a gente utiliza nos prédios, né? Faz uma foto noturna, a gente utiliza nos prédios para destacar as luzes dos prédios. Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar ele para trazer aí, né, mais detalhes para a janela do metrô, né? Por quê? Porque vai enfatizar essa linha de janelas, que é uma linha que direciona teu olhar aqui para dentro do túnel, né? E aí
fica mais bacana. Eu vou usar aqui no túnel também, ó, aprimorar as luzes do túnel. Tá? Olha que diferente que ficou, né? Deixa eu fazer, ó. Eu trago aí as luzes do túnel, deixo elas mais realçadas. Agora eu vou fechar aqui o meu pincel, porque eu acho que dá para clarear um pouquinho mais a foto ainda, então eu vou fazer aqueles ajustes finos manuais que eu posso fazer. Vou clarear um pouco mais a minha foto, né? E vou também aumentar um pouco mais o contraste dela aqui, porque vai enfatizar essa brincadeira, esse jogo de luz e sombras que essa foto tem, de áreas escuras e áreas claras. E para finalizar ela, eu vou finalizar aí com uma pré-definição de nitidez, que é uma pré-definição de acabamento, que aplica uma nitidez que funciona muito bem para essas fotos arquitetônicas, fotos com linha bastante dura, fotos com textura que eu quero extrair o máximo de textura e tudo mais. Então eu aplico aqui e foi aplicado aqui as configurações de nitidez. Vamos fazer um antes e depois dessa cena? Deixa eu dar o antes e depois aqui, deixa eu remover o painel de baixo e aí nós temos um antes e depois, extraímos aí bastante detalhes e enfatizamos essas luzes da cena. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí entendido como é que a gente pode utilizar as pré-definições do workflow Selva Urbana, do pacote de pré-definições Selva Urbana, para extrair o máximo de detalhes de luz e cor da nossa cena. Né? Se você gostou, você pode encontrar aí o pacote Selva Urbana lá no nosso site www.lightroombrasil.com.br e vejo vocês no próximo vídeo.